Obrigado, pastor Jader. Bom dia. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vou deixar a Leni falar primeiro. Bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer muito grande nós voltarmos aqui e rever os amados, né? Essa igreja tão linda. E eu estava ali falando para o Jefferson, que louvor maravilhoso, né? Dá vontade de ficar aqui louvando a Deus, né? E aproveitando esse momento tão gostoso junto com os irmãos, né? E a gente está aqui para agradecer aos irmãos por todo o apoio, oração, por esses anos todos que vocês têm assim seguido conosco nesse ministério. E Deus assim tem abençoado grandemente as nossas vidas. Vai fazer 25 anos que a gente está ali em Asas de Socorro, saímos em 98, né, do Rio de Janeiro. E Deus tem assim nos dado esse privilégio de servi-lo, de estar ali na missão. Cada época a gente está num lugar, né? De vez em quando a gente muda de cidade, muda de ministério, mas tudo dentro de Asas de Socorro mesmo. E tem sido assim um grande privilégio, uma grande bênção servir o Senhor através de Asas de Socorro. O Jefferson que vai falar mais, né, sobre Asas, sobre o trabalho, mas eu gostaria de deixar só um versículo para os irmãos. Olhei a minha Bíblia essa semana, que essa Bíblia é uma Bíblia que nós ganhamos de casamento, né? Então nós já vamos fazer 42 anos de casamento e a Bíblia está toda despencando, mas eu não troco ela de jeito nenhum. Aí essa semana eu tive que colar ela todinha para poder trazer. E ela está até difícil para abrir, né? Deixar só com vocês um versículo que está em Isaías 63, no verso 7, que diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel. E aqui a gente podia mudar um pouquinho, né? Botar com a casa aqui, né? Da Igreja Batista Curitibana, com a minha casa, com a sua casa. Então você pode colocar o seu nome aí. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então a gente hoje quer celebrar ao Senhor todas as benignidades, porque todos nós temos algo, temos muita coisa para agradecer ao Senhor, né? Só em estarmos aqui com vida, com saúde, isso é o maior motivo da gente agradecer a Deus, né? Pela salvação, porque um dia Ele nos restaurou, um dia Ele nos resgatou do pecado e nós estamos aqui servindo ao Senhor, né? Então eu gostaria de deixar somente esse verso que vocês possam depois ler com mais tempo, né, e possa estar celebrando junto com a gente todas as bênçãos do Senhor, todas as suas gloriosas benignidades. Amém? Muito obrigada, viu, irmãos? Aí eu vou passar para o Jefferson, que é ele que vai estar apresentando mais Asas de Socorro. Obrigado, Leni. Irmãos, fazem 2 anos, 7 meses e alguns dias, né, desde a última vez, como o pastor Jader falou. Estivemos aqui no dia 15 de março de 2020. Então, tem já esse tempo aí, né? Mas é uma alegria mesmo voltar, rever cada um de vocês, familiares, amigos, irmãos, conhecer gente nova e rever, né, os que a gente já tem visto aqui várias vezes ao longo desses anos. E um dos motivos de estarmos aqui é, mais uma vez, agradecer o envolvimento, né, o apoio, a participação dessa igreja no nosso ministério e na nossa família. Deus tem nos abençoado através de vocês. Deus tem nos mantido na missão, no ministério, aquilo que Ele nos chamou para fazer todos esses 20 e tantos anos, também através de vocês. E nós queremos retribuir isso com a nossa gratidão e com a nossa bênção para vocês. Nós oramos por vocês constantemente. Eu e Leni oramos diariamente pelos nossos mantenedores, pelas igrejas que estão envolvidas conosco, oramos pelos pastores e pelas famílias. Então vocês
tem sido alvo das nossas orações. Quando a gente ora pela Igreja Batista Curitibana, estamos orando por cada família que faz parte aqui desse ministério. E nós pedimos a Deus que abençoe, que dê paz, dê alegria, que Deus possa enriquecer a vida de vocês com os créditos espirituais dos seus investimentos, e também que Deus abençoe e multiplique a sua sementeira, a sua família, a sua casa, os seus filhos. E nós queremos dizer isso aqui hoje, que temos abençoado com as nossas orações, e o nosso desejo é que todos vocês estejam debaixo da proteção, da graça e do amor do Senhor cada dia. E louvamos o nome do Senhor por isso. O Rafael, né, vai me ajudar aqui com a projeção. Rafael? Acertei, hein? Vamos mostrar algumas fotos, né, e trazer algumas notícias da nossa família e da missão Asas de Socorro. Essa foto é histórica para nós, né? 1998, fevereiro de 1998, nossa família, a família Costa, a foto da nossa chegada na missão. Então você pode ver ali meus cabelos negros, a minha esposa e nossas filhas adolescentes, né? A Monique e a Marcela. A Monique é a primogênita, a Marcela é a caçula, né? E então, durante vários anos, servimos a Deus lá na missão como família, até que elas cresceram, né? Se casaram e foram-se embora. Pode continuar, Rafael. E aí a família Costa em Asas de Socorro hoje é eu e ela e eu. Meus cabelos já brancos e os dela não ficam brancos, né? Mas estamos lá fazendo o trabalho, né? Continuando, mudamos de função várias vezes. Lembrando aqui para vocês, né? Trabalhamos 6 anos na sede quando iniciamos, na área administrativa, depois fomos para Manaus, dirigimos a base em Manaus, 8 anos, moramos e trabalhamos lá, depois voltamos para Anápolis de novo, mais 8 anos, aí nesse período fui o diretor da missão Asas, e nesses últimos 2 anos e meio agora, desde abril de 2020, nós estamos na função de representantes da missão, mobilizadores missionários nas igrejas, nas conferências missionárias, nos cultos de missões, enfim, aonde houver oportunidade, a gente divulgar o ministério da Asas de Socorro, e sempre na esperança de que Deus use a nossa palavra, o nosso testemunho, a palavra que Ele nos dá, né, para cada momento, e as experiências para levantar, para chamar, para reunir mais pessoas, recursos e orações em favor desse ministério, porque é isso que sustenta a existência desse ministério. A Asa de Socorro esse ano completou 67 anos. Ela existe no Brasil desde 1955. E nos Estados Unidos, que é de onde ela veio para cá, desde 1945. Eles estão 10 anos na nossa frente, né? Eles já têm 77 anos. E agora somos nós, estamos nessa área de divulgação na região sudeste. E também vindo um pouco para o sul, né? E queremos agradecer essa oportunidade, podemos voltar aqui e rever e falar com vocês. Rafael vai me ajudar, vamos para frente. Essa é a Monique hoje, ela mora ainda em Manaus, casada com o Felipe, um filho que Deus nos deu. Eles não têm filhos, mas servem o Senhor, trabalham lá em Manaus e servem ao Senhor na Igreja Batista Shekinah, lá em Manaus, no Amazonas. Pode passar. E aqui é a Marcela, né? Ela e a penca de filhos. São os nossos netos, né? A Marcela casou com o Gerson, um filho também que Deus nos deu. E eles atualmente, já têm 2 anos agora, completaram agora em setembro, eles estão na Bósnia e Herzegovina. Eles estão trabalhando lá como missionários, numa cidade onde não há igreja, um país de maioria muçulmana. Estão servindo ali
tem um projeto, né, social de futebol, de treino de futebol para crianças e relacionamento com as pessoas da cidade. E com isso, eles estão servindo lá através da Operação Mobilização. Já tem 2 anos que foram e talvez no meado do ano que vem estarão vindo ao Brasil para um tempo de férias e divulgação. E as crianças são os netos que o Senhor nos abençoou. A de azul é a Eduarda, ela vai fazer 9 anos agora no próximo mês. A Betina, ela tem 6 anos, é a de rosa. E o menino é o Joás, é o caçulinha. Ele fez 4 anos agora em outubro, no início do mês. Então essa é a nossa caçula com nossos netos, que estão bem longe da gente, e de vez em quando a gente faz umas chamadas, né, de vídeo no celular e conversa um pouco e está acompanhando o crescimento deles lá na Bósnia. Orem por eles, depois eu vou falar também sobre o cartão deles, mas podemos continuar. Então isso é um pouquinho da nossa família, do nosso trabalho atual e a nossa Asas de Socorro, né? A Asas de Socorro é uma agência de aviação missionária. Usa o avião para fazer missões, para operar a logística que facilita a chegada, permanência e saída e também o socorro do missionário que está nos lugares difíceis entre ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Nós trabalhamos com povos dessas 3 categorias e que são 3 dos 9 povos menos evangelizados no Brasil. Né? Além desses, tem os sertanejos, os ciganos, tem os imigrantes, e o total são 9. Então, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, a Missão Asas de Socorro tem trabalho direto de apoio às missões que estão trabalhando com eles. Pode seguir, Rafael. A missão continua com a sede em Anápolis, lá em Goiás, começou lá e continua lá ainda hoje. E tem 3 bases na região norte do Brasil. Boa Vista, em Roraima, Manaus, no Amazonas e Porto Velho, em Rondônia. A partir dessas bases, a missão atinge esses lugares no interior, isolados, de difícil acesso, de pouca comunicação, e faz o apoio logístico ao trabalho dos missionários. Pode seguir. Aqui a imagem, né, da nossa base lá em Anápolis, fica no Aeroporto Civil de Anápolis. Se você passar por ali, Brasília, Goiânia ou Anápolis mesmo, pode chegar para tomar um cafezinho, pode dizer que fui eu que convidei, tá bom? Eles vão receber você lá e mostrar tudo que tem na base para você conhecer. Pode seguir. Essa é a base Manaus, onde nós trabalhamos 8 anos. Um lugar muito lindo, na beira do rio, muito verde, muitas árvores, um gramado. E ali naquela beira, ali, aquele galpão é o nosso hangar lá, hangar para hidroaviões e anfíbios. E fica no Puraquequara, que é uma região, uma vila, na verdade, fora da cidade de Manaus, 35 quilômetros, e próximo onde também o Exército tem um centro de treinamento de guerra na selva. Então a gente convivia lá com o pessoal do Exército e desse treinamento, né? Pode seguir. Aqui é a mesma base Manaus, só que a vista agora lá na beira do rio, onde atracam os barcos e de onde os aviões sobem para dentro do hangar e também desce para o rio. É uma base num lugar muito bonito. Então está convidado também a tomar um café lá, né? Passando por Manaus, um pouquinho longe, mas vale a pena. E hoje está bem mais fácil. Quando a gente começou, a gente ia lá todo dia. E na chegada, o último quilômetro era o pior de todos. Eram 2 morros, estrada de chão, e lá chove muito, então os carros atolavam, deslizavam, atravessavam na subida. Mas a gente ia lá trabalhar todo dia
E hoje está asfaltado até a porta, né? Então você não vai nem sujar o carro de lama. Ficou muito mais fácil chegar lá. Pode seguir. Esse barco, né? Esse barco, a gente trabalhou com esse barco. Atualmente ele não está com a missão, ele está com uma outra missão, mas com uma família missionária de Asas lá na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. E ele navega por ali nas comunidades no Brasil e no Peru. Tá? Tem um trabalho de plantação de igrejas na próxima fronteira, no Rio, já no território peruano. E ele faz viagens missionárias. Mas a gente adquiriu esse barco lá na Asa de Socorro em 2006, trabalhou na reforma dele e viajou nele, né, enquanto esteve em Manaus, com equipes de pessoas das igrejas, médicos, dentistas, enfermeiros, evangelistas. Fizemos muitas viagens. E desse trabalho nasceu algumas igrejas nessas comunidades. Essa comunidade aí é uma comunidade chamada Dominguinhos. Lá no Amazonas tem um rio chamado Rio Manacapuru. Tem uma cidade chamada Manacapuru, que é um município. E no Rio Manacapuru tem o Lago Grande do Manacapuru. Essa foto aí, o rio se abre num grande lago e é um lugar muito bonito. E nós começamos um trabalho ali e fomos de comunidade em comunidade ao redor daquele lago. E a gente tem muita saudade dessa época. Pode seguir, Rafael. Aqui é a Lenir, né, trabalhando no barco. Aqui é a logística do barco, da alimentação no barco, de dormir no barco em rede. A Lenir trabalhava diretamente com isso, né? E quando ela era adolescente, uma prima foi morar na casa dela para estudar. E Deus então, e ela então teve um desejo. Ela ouvia essa filha, essa prima, falando que ela participava do projeto Rondon. Era um projeto universitário, ainda existe, mudou um pouco o formato, mas lá nos anos passados era um projeto grande. Os universitários iam, através desse projeto, para comunidades no interior, trabalhar com as populações. E a prima trazia essas notícias para casa. E a Leni ouvia, e ela sentia o desejo de participar de uma coisa como aquela, de ir numa viagem para uma comunidade no interior, conhecer e servir as pessoas ali, trabalhar. Mas o tempo passou e isso não aconteceu. Ela me conheceu no colégio, casou comigo, se tornou esposa de seminarista, depois de pastor, por fim de missionário. E um dia, quando nós fomos para Manaus e fizemos a reforma desse barco e começamos a trabalhar com ele, a gente estava numa viagem e ela acordou e estava olhando as paisagens, o rio e o barquinho navegando. E Deus falou com ela, né? Deus falou: você lembra quando você era adolescente, que você tinha o desejo de ir às comunidades e trabalhar e ajudar as pessoas? Olha aí o que você está fazendo, né? Então Deus atendeu o sonho do coração dela muitos anos depois, e isso alegrou muito ela. É um testemunho que ela tem, e ela sempre trabalhou muito feliz, né, especialmente nessas viagens no barco e no trabalho das comunidades. Né? A família dela, a família de pescadores, o avô, o pai, os irmãos, os tios, todo mundo lá é pescador, foi pescador. E esse negócio de estar perto e ver barco, né, em movimento é algo que ela conviveu bastante. Pode seguir, Rafael. Aqui ela no meio da criançada, né, trabalhando com as crianças na comunidade. Pode adiantar. Aqui uma equipe de profissionais de saúde, médicos e dentistas, né, e eu quero falar dos dois da ponta, né, o de lá e o de cá. São pai e filho, Ismael e Ismael Júnior. Todos dois são dentistas, e em 2012, quando nós chegamos de volta em Anápolis, nós conhecemos e ficamos amigos da família,
e introduzimos eles nas viagens missionárias. Vocês vão lembrar, da última vez que eu vim, tinha um rapaz com a gente, né? Era o Guilherme, ele estava morando aqui, ele é namorado da filha dele. Ainda é, até hoje. Só que ele mudou lá para Anápolis. E a menina, na época, estava estudando odontologia, agora já está formada. E ela foi numa viagem com uma equipe para a Albânia, no dia 6 de outubro. A equipe saiu de lá, de volta, ontem, está chegando no Brasil hoje, mas a menina ficou, vai continuar trabalhando no projeto lá mais um mês. É uma equipe de dentistas que foi para atender na Albânia, na Bulgária e na Romênia, os refugiados da guerra lá na Ucrânia. Então, eles estão fugindo da Ucrânia, vindo alguns para esses países, e os projetos das igrejas e projetos das missões estão acolhendo e atendendo. E aí foi essa equipe, o Ismael, o pai, e a filha, a Eduarda, foram junto com outros, um grupo, pessoas da Universidade Evangélica de Anápolis, para fazer esse trabalho e atender aí. Tem um bichinho andando em mim aqui. Então, esses são médicos e dentistas, né, que fazem o trabalho de atendimento nas comunidades. Pode seguir, Rafael. Aqui o atendimento em si, né, uma foto, pode adiantar. Culto nas comunidades à noite, depois do trabalho durante o dia, né, então é um momento de louvor, de tocar violão, de cantar os louvores, de pregar a palavra, de dar testemunhos, passar o filme Jesus. E é desse evangelismo que nascem as pessoas, né, nascem de novo, e que nascem as igrejas nessas pequenas comunidades. Essa é a base Boa Vista, 2 aviões lá, fica no Aeroporto Internacional de Boa Vista, também se passar por lá pode chegar e dizer que fui eu que convidei. Temos 2 aviões lá que fazem a ponte aérea de Boa Vista para as aldeias lá em Roraima. E além da família do missionário, levam também a carga, a compra dele, os suprimentos, tudo que ele precisa. Ali você pode ver placa solar e várias caixas de alimento. Pode seguir. O piloto Rodrigo, de um voo com índios Yanomamis. E você pode ver até um cacho de banana, né, lá atrás. Uma situação engraçada, uma vez eles estavam fazendo um voo e estava já no limite do peso do avião, né? E os índios queriam levar um cacho de banana. E aí o piloto falou para eles: olha, não dá, nós já estamos com o peso no limite, então essa banana não pode ir. Aí eles sumiram por um tempo e daí a pouco voltaram e eles tinham comido as bananas. Pode seguir, Rafael. A carga, né, chegando na aldeia, ali uma aldeia indígena, pode seguir. Esses 2 aviões estão em Porto Velho, na base de Porto Velho. Eles são um de rodas e o outro anfíbio. O anfíbio ele tem flutuadores, que ele pode pousar na água, e tem rodas, pode pousar também na terra, por isso é chamado anfíbio. Quando só tem o flutuador, é chamado hidroavião. A missão desenvolve também trabalhos sociais, comunitários. Projeto Água Limpa para os Corumins é um projeto de instalação de filtros, e numa comunidade que a gente trabalhou, além dos filtros, a comunidade pediu saneamento básico. Os banheiros eram daquele tipo bem rústico, né, pau a pique, com uma tábua no fundo e um buraco. E aí eles queriam ter banheiros de alvenaria. Então foi um projeto conjunto com a comunidade, uma organização patrocinou o material e os missionários coordenaram o trabalho junto com os comunitários. E desse convívio, desse estar junto nesse trabalho, através do testemunho e do contato com eles, nasceu ali a oportunidade para os missionários na região morarem na vila e começar um trabalho lá
de estudos bíblicos, pessoas que se converteram, se casaram, não eram casadas, pessoas se batizaram, e nasceu uma pequena igreja lá em Santo Antônio do Tracajá, na região de Parintins. Pode seguir. Também a missão faz ações de emergência, de socorro. Algumas vezes chega um rádio pedindo um voo de emergência para várias situações, acidentes, mulheres para vir para a cidade porque o parto complicou, enfim. Também picada de cobra. Aqui é a história de uma picada de cobra. E um missionário que estava numa aldeia foi picado por uma jararaca no pé, e aí foi acionado um voo de emergência. O piloto Andrés decolou com o Cessna 206 anfíbio até a aldeia no rio Tapauá, no leste amazônico, para fazer esse socorro. Depois de 1h30 de voo, ele pousou no rio, ali na frente da aldeia. A equipe estava pronta, para levar o jovem até o avião, e, pode seguir, ele estava com muita dor, não podia apoiar a perna, foi levado para um hospital na cidade de Porto Velho. Ele e a família, incluindo 2 filhas menores de 5 anos, voltaram para a aldeia na semana seguinte. Então, a missão de socorro foi cumprida, Ele recebeu o socorro e foi salvo, dessa complicação aí. Você pode participar, e no caso essa igreja aqui já tem participado conosco, orando por nós, contribuindo com a nossa família, o nosso sustento, e também, quando sentir o desejo, podem participar, indo numa viagem, num projeto. Nesses 2 anos não tivemos projetos, mas esse ano, em julho, já voltamos a ter as viagens de curto prazo. É um projeto de 10 dias, 1 semana. Você pode se inscrever, aparece no site no início do ano a possibilidade de participar numa viagem missionária com asas de socorro. Pode seguir. E nosso agradecimento mais uma vez por todo o apoio e pela oportunidade de vir aqui. Temos a nossa mesa ali, Nas outras vezes nós não trouxemos, a gente vem aqui para agradecer, porque a igreja já apoia o nosso trabalho, mas agora é algo que a gente carrega, e são coisas. A missão não vive de vender coisas, então, na verdade, o sustento da missão vem das contribuições, das ofertas, mas em toda igreja que a gente vai, as pessoas sempre pedem uma lembrancinha, algum material, então já há algum tempo a gente tem levado e tem vendido, e o lucro dessas coisas ajuda um pouquinho lá na missão. Não é uma dificuldade para nós, se a igreja permite, a gente apresenta, se não permite, não apresenta, isso não tem nenhum problema. O principal é a gente apresentar o ministério. Mas depois você pode passar ali, tem alguns informativos que você pode pegar, e algumas coisas ali que, se você gostar e quiser, pode adquirir e assim abençoar a missão. Toda a venda ali é voltada para a missão. Também você pode pegar o nosso cartão de oração e botar na sua Bíblia, e quando ler a Bíblia, vê nosso cartão e ora por nós. E se você quiser, também pode orar pelos nossos filhos que estão lá na Bósnia. Tem o cartão de oração deles ali também. Então, sobre a missão Asas, é isso. A missão não parou, durante o tempo da pandemia. Diminuiu um pouco as atividades, algumas não realizou, mas continua. Deus tem abençoado, sustentado, e o trabalho tem sido feito. Os missionários estão nas aldeias, os trabalhos entre as comunidades ribeirinhas também estão sendo feitos, os trabalhos sociais e tudo mais continua acontecendo. Então, continuamos contando com as orações, com o apoio, e agradecemos por isso. Que Deus abençoe esta igreja e cada um dos irmãos. Eu queria que a gente orasse agora, eu queria fazer uma oração, e em seguida vamos ler um texto, e rapidamente queria deixar uma meditação para o seu coração, para esta igreja, para cada um de vocês, para a sua família,
neste dia. Oremos então. Senhor Jesus, damos graças por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos juntos e nesta manhã de domingo louvarmos o nome do Senhor, cantarmos, adorarmos, bendizermos ao Senhor, glorificarmos o seu nome. Podemos também compartilhar desse momento em que a gente traz notícias, informações daquilo que o Senhor está fazendo cada dia lá na selva, na mata, nas aldeias indígenas, nos povoados ribeirinhos, que o nome do Senhor seja conhecido, seja crido, invocado, possa trazer salvação, vida em abundância e vida eterna para as pessoas ali. E também que as tuas bênçãos estejam aqui. O Senhor conhece cada pessoa, cada família. O Senhor conhece, ó Deus, esta igreja. O Senhor sabe das necessidades, sabe, ó Deus, que cada coração necessita. E agora, nesse momento, quando vamos entregar a palavra que o Senhor colocou para trazermos nesta manhã, nós queremos que o teu Espírito possa falar com cada um e possa ir de encontro às necessidades e o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus, oramos, agradecemos. Amém. Eu queria ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso 25. Você pode me acompanhar, mesmo assentado. Eu vou ler rapidamente esse texto. Ele diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Essa é a visão, né, de Mateus do chamado dos discípulos. O início do chamado dos discípulos, né, os primeiros 4 que foram chamados. Jesus tinha mudado de Nazaré, onde ele cresceu, por isso ele é chamado de Nazareno, para Cafarnaum, uma pequena vila às margens do mar da Galileia. E ao chegar aí neste lugar, Jesus está agora dando início, né, à formação do seu time, à formação da sua equipe, chamando os seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos, e com os quais ele iria iniciar o seu ministério e espalhar o evangelho por todo o mundo. E ali, Jesus caminhando, né, por aquele lugar, ali às margens do mar da Galileia, diz aqui o texto no verso 18, que Jesus viu 2 irmãos, Pedro e André. E Pedro e André estavam lançando redes, porque eles eram pescadores. No verso 21, continua dizendo que ele, passando adiante, andando um pouco mais, ele viu outros 2 irmãos. Agora eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E esses estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Você pode ver, né, que esse é um texto muito relacionado com pesca, né? Tem a pesca de anzol, que você coloca a isca na linha, seja ela a minhoca, né, ou isca artificial, e dependendo da pesca você vai deixar quieto até que algum peixe venha, atraído pela isca, ou tem a pesca que você tem que manter em movimento a isca, para que o peixe veja o movimento e venha atraído também pela isca. E tem a pesca de rede. Eu já tive a oportunidade de pescar junto com meu sogro. Não foi muito tempo, foi só
uma vez, né, ou algumas vezes, para conhecer, né, o trabalho dele. E a pesca de rede, você lança a rede e depois você tem que arrastar a rede e depois você tem que recolher a rede. E nesse trabalho, né, a rede afunda, ela é arrastada e quando recolhida ali você tira os peixes que entraram, que ficaram presos nela. E a parte mais difícil da pesca, no caso do meu sogro, era na hora de puxar a rede, né? Porque lançar tinha um peso, mas ainda estava um pouco mais leve. O arrastar era o barco que arrastava, mas na hora de puxar tinha que ser no braço. E aí você tinha que puxar toda aquela corda e aquele pano de rede que estava molhado, e também o que eles chamam de porta, que são placas de madeira que você lança para ela abrir a rede quando ela está no fundo do mar. E aí aquilo tudo tem um peso danado, além do peixe que está dentro, né, da rede. Então você puxa, tem todo aquele esforço, traz para cima, e aí você vai tirar os peixes e separar por tamanho, enfim. E nessa atividade, né, que não é fácil, mas meu sogro criou os 5 filhos, né, e manteve a família todo o tempo, né, desde menino, pescando, mas ali você tem o produto, né, do seu esforço. A pesca de rede, né, como diz aqui nesse texto, muitas vezes requer que a rede seja consertada, porque nessas várias vezes que você pesca, ela rasga. E você pode gastar um tempão arrastando, mas se não conserta a rede, você tem um furo ali onde o que você estava pegando vai fugir, vai se perder, como carregar algo num saco furado, né, que vai se perdendo pelo caminho. E aqui fala que 2 deles estavam com o pai consertando as redes. Então, o pescador, além de pescar, ele tem que cuidar da rede, porque se a rede estiver ruída, ele pode perder o seu produto, seu alimento, né, que estava vindo ali. Mas esse texto nos fala, eu quero citar 3 coisas. 2 que estão no texto e uma terceira que não está no texto, mas acontece por causa desse texto. A primeira, quando a gente leu, diz que Jesus estava caminhando e ele viu Pedro e André. E depois no outro verso diz que Jesus viu, andando mais adiante, viu Tiago e João. Então eu queria dizer para você que Jesus viu esses homens e viu nele potencial de serem da sua equipe, do seu time, de serem seus discípulos, de se tornarem seus aprendizes. O Senhor Jesus, ele vê a mim e a você, ele vê a nossa vida, ele vê a nossa atividade, ele vê o nosso trabalho. Aqui, esses estavam trabalhando, 2 estavam lançando rede, pescando, 2 estavam com o pai consertando as redes para continuar pescando. O Senhor Jesus viu que eles eram pessoas que estavam no seu empreendimento, no seu negócio, na sua indústria, né, da pesca. Eles estavam ali pescando. E Jesus viu também os que estavam na sua casa com o seu pai e com a sua família. O pai ali representa a família. Então Jesus vê a mim, ele vê a você, ele vê as nossas atividades, ele vê a nossa casa, ele vê a nossa família. Isso quer dizer que ele nos conhece, que ele sabe de nós. Nós cantamos algumas músicas aqui que afirmam isso, né? Que o olhar do Senhor está sobre nós, que ouvir a sua voz e sentir a sua presença, de saber que Ele nos vê, que Ele nos conhece, traz calma ao nosso coração. Eu queria dizer para você, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, que viu esses discípulos, que viu esses pescadores, Ele vê também você.
Ele vê você trabalhando, ele vê você no seu dia a dia, na sua rotina, ele vê você em família, a sua casa, né, o seu relacionamento familiar. Ele vê a sua vida como um todo. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe as suas necessidades, ele sabe tudo o que se passa na sua vida e no seu coração. O texto também nos diz que Jesus não só viu, mas também ele falou com essas pessoas. A Pedro e André, ele disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Jesus usou a situação, o momento, né? Estavam ali, eram pescadores, e ele falou uma coisa que eles entendem. Mas o produto da pesca agora era outro. Agora ele diz: pescadores de gente. Eles sabiam pescar bem peixe, mas agora Jesus estava falando que eles seriam pescadores de gente, que eles iriam fazer isso. E aos outros dois, né, que eles encontrou, agora Tiago e João, também ele faz esse chamado, né? Ele também fala com eles e convida eles para o seguirem. Então, aqui o que acontece é Jesus chamando esses homens para segui-lo. E da mesma forma, Jesus que vê você, que sabe o seu nome, que sabe a sua história, que sabe a sua circunstância, ele também chama você para segui-lo, para aprender dele, para ser um aprendiz dele, da sua palavra e dos seus ensinos, para você andar após ele, segui-lo passo a passo, aprender um pouco hoje, um pouco amanhã, depois de amanhã, e aprendendo com ele e sendo então um aprendiz, um discípulo, colocando em prática aquilo que ele te ensina, aquilo que ele te revela, que ele te mostra, a sua palavra, e com isso você sabendo aquilo que ele quer que você faça, que você obedeça, que você siga, como que ele quer que você tome suas decisões, aonde que ele quer que você vá, enfim, praticando a sua palavra, a sua vontade, os seus ensinos, em obediência, você vai se tornando um discípulo. A evidência, a prova de que você está sendo um discípulo é a sua obediência ao que ele ensina, ao que ele mostra, ao que ele fala, ao que você aprende com ele. Quanto mais você e eu vamos obedecendo aos seus ensinos, mais nos tornamos seus discípulos, mais aprendemos e isso cria uma semelhança nossa com ele. Então Jesus viu esses homens no seu trabalho, na sua família, no seu negócio, mas também Jesus chamou eles para segui-lo, para andarem após ele, para aprenderem dele, né? Aquele texto que fala: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", também fala: "Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim." Aprendei, né? Aprender é ser discípulo, é receber o ensino e colocar em prática na vida, no dia a dia, na nossa história, na nossa família, no nosso trabalho. A terceira coisa que Jesus faz, não está nesse texto, né? O texto ele diz de todos esses dessas duplas que Jesus chamou, que eles deixaram e seguiram. Aqui o convite era para deixar, não é todos que Deus vai chamar e pedir para deixar. Muitos ele quer que seja seu discípulo aonde está, fazendo o que está fazendo, aonde mora. Você vai ver Deus chamando pessoas para serem enviadas a outro lugar, lá em Atos, no capítulo 13, né, quando a igreja de Antioquia estava servindo ao Senhor, e o Senhor diz: "Então separa agora Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado." Mas isso
o Espírito de Deus vai chamar alguns para irem a outro lugar de uma forma especial. Mas para todos nós, o chamado de Jesus é para seguirmos Ele, andarmos após Ele, aprendermos dele e obedecermos aos seus ensinos. A terceira coisa que Jesus faz, além de ver e de chamar, é enviar. Isso não está nesse texto, né? Mas esses aqui que a partir desse momento passaram a segui-lo, adiante, mais na frente, no Evangelho de Mateus mesmo, lá no capítulo 10, são esses que Jesus vai enviar. Ele vai dizer, eu vos envio, e vai dar as instruções de como deveriam ir e o que deveriam fazer. E eles vão de 2 em 2, e eles cumprem o que Jesus mandou, e eles voltam, e voltam alegres, porque estavam fazendo aquilo que Jesus lhes tinha mandado fazer. Estavam colocando em prática aquilo que haviam aprendido andando com Jesus todo o tempo, ali a partir de Cafarnaum. E então o Senhor Jesus que vê você, o Senhor Jesus que chama você e a mim para segui-lo, chama também para nos enviar. E nos enviar a fazer aquilo que ele mesmo fazia. Quando lemos o que Jesus fazia, vamos ver que ele pregava, ensinava, curava e socorria as pessoas nas suas necessidades. Os discípulos que ele enviou foram fazer a mesma coisa. Os enviou a pregar, a ensinar, e mais adiante ele vai dizer para o grupo maior dos discípulos, que nos representavam lá, então ele estava dizendo para nós que ainda viríamos no futuro. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele sopra simbolicamente e profeticamente, dizendo, recebei o Espírito. Porque daí por diante Jesus não estaria mais com eles, Jesus não estaria mais entre eles, mas deixava este envio àqueles que ele viu, aqueles que ele chamou, agora enviava para serem seus discípulos, para fazerem a sua obra, para pregarem o seu evangelho, para fazerem outros discípulos. Ele disse, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. E aí ele promete que ele estará conosco, ele vai junto conosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que esse tempo, essa era, esses dias terminem. E hoje nós vivemos um tempo em que há sinais cada vez mais evidentes, né, de que estamos próximos. O Senhor nos enviou a testemunhar, a fazer outros discípulos, a praticarmos e com o nosso testemunho, em obediência àquilo que Ele nos ensina, por nossa vez também ajudarmos outros a crerem nele, a receberem a Ele, a se tornarem seus discípulos e seguirem a Ele lado a lado conosco. Que cada um de nós, cada um de vocês, que cada família, que essa igreja como um todo, possa continuar fazendo isso, sendo discípulo de Jesus, aprendendo de Jesus, porque Ele nos vê, Ele nos chama e Ele nos envia. Nos envia lá onde estamos, no dia a dia, no nosso trabalho, ou na nossa família, para orarmos pelas pessoas, pela conversão dos que ainda não o conhecem, para testemunharmos do que Ele é para nós, do que Ele faz e fez na nossa vida, e para, enfim, que Ele seja invocado, as pessoas sejam salvas, tenham vida em abundância, vida eterna, e o nome de Jesus seja glorificado. Que Ele nos abençoe, que esta palavra possa ficar no seu coração. Ele te vê, Ele te chama, Ele te envia. Seu discípulo, aprendiz, que obedece os seus ensinos, que aprende com Ele
e caminha dia a dia na sua vontade. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado.